essa reunião da agora à tarde, chamando os irmãos para que possam então participar. Nós vamos iniciar então fazendo a leitura da mensagem que recebemos na semana passada. Amados irmãos, paz seja convosco. Que a paz do Cristo Jesus vibre nos corações. Meus irmãos, nesse instante, o planeta Terra, o planeta do Cristo Jesus, está ladeado por bondosos espíritos, espíritos amoráveis. Porque os espíritos que encarnam na Terra, nesse instante, estão aprendendo a serem seres humanos. Ser humano é ter o fundamento na humildade, compreender a igualdade, o conjunto, pois só assim o ser é solidário. Compreender o envenenamento através da ira, do ódio, da vingança, da força desse sentimento que destrói, que traz tristezas, guerras, tantas e tantas contendas. Aprender na humildade, conjuntamente com a mansuetude, o quanto o ser pode ser leve, tranquilo, mesmo em meio tormentoso. O sentimento da mansuetude, da doçura, é uma proteção que leva à beneficência, que impulsiona os gestos mais lindos, que vão se tornando exemplos, que vão comovendo os corações, e assim a piedade começa a ser construída. A piedade que se escora sempre na empatia. Ah, meus amados, esse edifício começa a ser edificado. São tempos difíceis, são tempos tormentosos, porque o grito dos egos que ressoou por todos os lados. Porque o grito dos egos, esse ressoou por todos os lados, porque sabe que o seu momento está chegando ao fim. Será o fim da violência e começará o reino de amor. Por isso se fortaleçam nos ensinamentos do Cristo e busquem no imo da alma serem humanos. Então, depois dessa mensagem linda, que nos traz a força, que nos dá coragem para seguirmos adiante, sabendo que estamos no caminho e que esse caminho seja construído com muita certeza, com muita empatia, pisando no caminho da caridade, tendo amor em nossos corações. Senhor Jesus, abençoa-nos, ajuda-nos a construirmos esse caminho e que ele seja forte, que ele seja completo, que ele seja amoroso e que nós consigamos chegar até o final conscientes dessa tua força que nos chega e que nos impulsiona. Amado Jesus, estamos à sua disposição. Que o Senhor esteja conosco sempre. Que assim seja. Vamos então começar os trabalhos de agora à tarde. A nossa irmã Carla vai colocar para nós alguns pontos e reflexões do Livro dos Espíritos. E logo após, o Fred vai nos falar de alguns itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz do Senhor Jesus habite os nossos corações e esteja sempre conosco. Que assim seja. Pode. Não dá, né? Pode desligar. Só não.
Falei, esse microfone aqui deixa minha voz lá perto do Cajubá. Boa tarde, meus irmãos. Nessa tarde boa, né, fresca, que nós possamos aqui iniciar o nosso Livro dos Espíritos. Já estou levando bronca por causa do microfone, porque eu falo alto demais. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 2, Lei da Adoração. Agora melhorou. Na última pergunta das finalidades da adoração, que é a pergunta 652, diz o seguinte: pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Primeiro a gente precisa saber o que é essa lei natural, né? Que todos nós aqui já sabemos. O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É aquela necessária à felicidade do homem. É aquela que está dentro de nós, que está em nosso coração. É inata, ela nasce conosco. E assim, essa lei, tendo essa lei, lógico que a lei da adoração faz parte dela. E aí nós encontramos ela de diferentes formas. Uns adoram de um jeito, outros de outro jeito. Não independe de cada um de nós. Podemos adorá-lo, sendo que, se essa oração for do nosso coração, vier de dentro de nós, é essa sim que é válida. É essa que chega a Deus. Não precisa ser também direta a Deus. Ela pode ser indagada aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores, que eles, com certeza, levará ao nosso Pai. Mas, precisando ser aquela oração pura, aquela oração sem um pingo de falsidade, aquela oração que nós paramos, sentamos, descansamos as nossas mentes e comunicamos com o Pai. Aquela que nós falamos que é de espírito em verdade. Essa é a nossa lei. E na adoração exterior, na pergunta 653, Kardec pergunta: a adoração necessita de manifestações exteriores? O que são essas manifestações exteriores? Cada um é cada um, né? Nós não podemos, porque todas elas também chegam a Deus. Mas nós sabemos aqui na casa que nós não precisamos de estátuas, de velas, de algum adereço, seja ele qual for, de retrato, para podermos entrar em contato com o nosso Pai. E os espíritos respondem: sim, se não for um vão simulacro. Esse simulacro é o quê? A imitação. Se nós não ficarmos falando sobre a oração repetidamente, repetir algo que nós escutamos, porque a oração, ela precisa vir de dentro, ela não precisa ser grande, ela não precisa ser aquelas orações extensas, porque às vezes as orações extensas, o que acontece? Ela é simplesmente falada da boca para fora, né? Nós decoramos essas orações, e não é isso que interessa ao nosso Pai. O que interessa é a nossa humildade, o nosso amor, o nosso carinho com Ele. E para fazermos essa oração, para entrarmos com essa adoração, nós precisamos estar em paz e estar com Ele. Também nós temos a oração, quando ela é muito grande, o que acontece? A pessoa enjoa, o que está escutando não gosta também, logo começa a abrir o olho, logo começa a reclamar da oração que é feita. E aqui ele continua: é sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mau do que bom,
e fazem mais mal do que supõem. Então, outra coisa que a gente aprende é que até para adorar, nós precisamos ser verdadeiros, né? Seja com tudo, e principalmente nessa adoração. Alguns que adoram de forma exterior, nós também não temos nada com isso, porque cada um tem o seu grau, né, de adiantamento. Com certeza, aqueles que ainda não chegaram a esse patamar de precisar de orar com algo na mão ou vendo alguém, é necessário também. Um dia vai chegar o momento em que ele vai ver que não é necessário fazer isso mais. E continuando na pergunta, na 553A, ele falando sobre esse simulacro, ele também diz que todas as ações são observadas por Deus. Então, não adianta nós ajoelharmos, entrarmos dentro de 4 paredes, ajoelhar ali, seja onde for, e fazer aquela oração, chorar, pedir, e ao sair dali, o nosso coração não está nada puro. Sair dali, não olhar para o nosso irmão, porque a melhor oração para Deus é quando nós ajudamos o nosso próximo. Muitas das vezes, a gente chama aqui alguém para fazer uma oração, fazer uma prece aqui na frente, né? Aí a pessoa fala assim, não vou não. Fulano faz tão bem, chama fulano. Eu não sei fazer, eu tenho medo de fazer, eu fico nervoso. E é justamente ao contrário. O que eles querem de nós é aquela poucas palavras, mas vinda do fundo do nosso coração. Na pergunta 554, Kardec pergunta, Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? E os espíritos respondem, Deus prefere os que os adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Foi o que eu acabei de falar. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Então, o que adianta, né? Falar bonito para Deus e aqui na hora H, quando precisamos ser bons, nós não conseguimos. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. É a mesma coisa de eu chegar aqui, fazer uma prece bonita, fazer uma oração bonita, falar, ao sair dali e ir para casa, ir de cara feia, brigar com o primeiro que eu encontrar, que esse vai ser meu esposo, né? Que é o que mais a gente briga. Sair daqui, maltratar alguém, ou alguém me pedir algo, e eu não dar ouvido. O que adiantou essa oração? Essa oração chegou aos ouvidos de quem nós queríamos que chegasse? Não, ela não vai chegar. Então, quanto mais simples for essa nossa adoração, melhor ela será. Mais Deus vai nos escutar. Mas os nossos protetores vão nos ajudar e vão nos entender o que nós precisamos. A Fabiana costuma sempre falar aqui de uma historinha que por hoje encaixa muito bem, do Zé. E eu lembrei dessa história, porque toda vez que a Fabiana falava essa história aqui, eu debulhava em lágrimas aí atrás. E hoje eu vou falar sobre ela, eu acho que muitos aqui já conhecem, e outros ainda acho que não. Zé era um mendigo, um andarilho que vivia na porta da igreja. Vira para aquela praça. E o Zé entrava e saía da igreja quase toda hora. Mas entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. E o paróquio da igreja já estava desesperado, porque que tanto esse homem entra e sai. Aí uma vez ele parou o Zé e perguntou,
que tanto você entra e sai dessa igreja? Ele falou, eu venho fazer minha oração. Eu venho conversar com Deus. Ele falou, nossa, mas sua oração é tão rápida, né? Você não tem tempo de falar com Deus, né? Ele falou, não, a minha oração é simplesmente a seguinte, Deus, é Zé, estou aqui. E saía. Daí a pouquinho o Zé voltava de novo e dizia, Deus, eu sou o Zé. E voltava. E uma dessas ida e volta do Zé, ele sofreu um acidente. Ficou internado e no hospital, ele cativou todos, desde os médicos aos enfermeiros ali. Todos viam a alegria daquele senhor que não tinha nada, que não recebia uma visita sequer, mas estava sempre com um sorriso grande para todos eles. E uma das enfermeiras entregada perguntou, né? Falou, Zé, por que você é tão alegre assim? Você não recebe visita de ninguém, por que você fica com essa cadeira parada aí? Aí Zé falou, não recebo? Lógico que eu recebo visita. Ele falou, recebe visita? É, daquele senhor. Ele todo dia vem, senta na cadeira e fala para mim, Zé, eu estou aqui. O que quer dizer isso, meu irmão? Não precisa ser uma oração longa. Jesus, Deus ouve a gente nos mínimos, mas se for feita do nosso coração, se for feita com um amor, com um carinho, que Ele tanto quer nos ensinar. Então, que nós façamos igual ao Zé. Deus, eu estou aqui, mas eu estou aqui do fundo da alma. Que nós possamos, essa semana, poder entregar nossos corações a Jesus, pedindo Ele a calma, a proteção e mostrando a Ele que sempre Ele estará do nosso lado. E a nossa confiança nele é sempre a maior possível. Agora o Fred, boa tarde a todos. O Fred vai continuar no Evangelho. Oi? Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita deu. E aqui nós estamos no item 9, né, que vai tratar da caridade material e da caridade moral. Então, um item muito reflexivo, especialmente porque nos ensina, que é uma mensagem da irmã Rosália, de 1860, e já inicia da seguinte forma, que é um chamado para a gente. Amemo-nos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo, e fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então já começa dessa forma para nos chamar a atenção de que essas duas premissas, essas duas máximas de Jesus são suficientes para a paz, tanto na terra quanto nos outros mundos. Que se fossem cumpridas da forma que o Evangelho nos traz, não haveria mais guerras, não haveria ódio, nós não teríamos mais sentimento de vingança. Olha que profundo isso, meus irmãos. Amar o próximo, amemo-nos uns aos outros. Quando muitas vezes nós temos o que? O ódio, a vingança, trazendo uma barreira para que possamos praticar essa caridade. Essa é a caridade que Jesus quer da gente, essa caridade moral, que é aquela que nós devemos suportar o próximo. E nós muitas vezes, ao invés de praticarmos esse amor em ação, de olhar para o próximo como irmão, nós buscamos no próximo o quê? Muitas das vezes, ou até em nossos familiares, os defeitos, os erros, as má qualidades que nós temos também. E nós vamos ao capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Quando nós olhamos um cisco no olho do nosso irmão, e não vemos a trave que está enraizada em nós.
quando nós começamos a perceber os defeitos alheios, sem preocupar com os nossos. É essa lição que a irmã Rosália, é essa mensagem que ela vem nos trazer, que a paz que nós precisamos, a paz que nós buscamos, está dentro de nós. Nós muitas vezes olhamos o defeito do próximo e fazemos maledicência, desejamos o mal do próximo. Recebemos uma notícia da imprensa, da internet, muitas vezes sem saber o que a pessoa teve, que a pessoa foi presa, que a pessoa praticou um crime, que essa pessoa é isso. E muitas vezes nós o quê? Começamos a odiar essa pessoa. Não é isso que Jesus nos ensinou. Nós não temos que nos preocupar com o defeito do próximo. Porque o defeito do próximo cabe a quem corrigir? Ele. Nós podemos ajudar, ou como diz aqui, nos calar. Porque o ser humano sábio, né, o inteligente que ela diz aqui, é aquele que realmente está buscando esse progresso, se desenvolver, não a atacar o próximo, ele se faz de surdo. Muitas vezes você se faz de surdo quando uma ofensa é proferida contra alguém, ou contra você mesmo, para que você não instigue mais aquilo, não leve aquilo adiante. Não é fácil, nós sabemos. Mas a inteligência nos demonstra que quando nós deixamos o tolo, como ela diz o termo aqui, não sou eu, a irmã Rosália, quando nós deixamos o tolo falar, acusar, a maledicência, menosprezar o próximo, nós estamos sendo caridosos. Essa é a caridade, que não é a caridade material. Se nós não vamos ajudar, que calemos. Até porque o defeito desse próximo, quando nós entendemos ele, nós passamos a perceber que nós temos esse defeito também. Nós temos que ter indulgência para com as imperfeições alheias. E a indulgência é uma das bases da caridade. É a questão 886 do Livro dos Espíritos. O que se entende por caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão sincero das ofensas. Não existe caridade sem essas três virtudes. Que não é ainda a caridade material que é importante. Mas quando nós começarmos a praticar essas três virtudes, desenvolver elas, porque nós temos elas, mas muitas vezes o ego, o egoísmo, o orgulho, ele cega essas três virtudes. O pior inimigo da caridade qual que é? Aquele inimigo mortal da caridade. É o orgulho, é o egoísmo. A caridade não convive com o egoísmo. O orgulho, ele nos traz sentimentos horríveis, muitas vezes silencioso. O orgulho, ele vai nos trazer aquele egocentrismo, né? O orgulho e o egoísmo, eles andam juntos. E nós temos que reconhecer que somos orgulhosos, que somos muitas vezes egoístas, que nós passamos a reconhecer as nossas imperfeições. Isso é ser caridoso, é reconhecer que somos imperfeitos e buscar melhorar essas imperfeições. Como que nós somos caridosos se nós não amamos o próximo? Se nós não desejamos para esse próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito? E aqui é interessante que nós temos um caso que já aconteceu no trabalho com os moradores de rua, nós sempre falamos dele aqui, porque ele traz um exemplo de caridade material e de caridade moral, que é aquele caso do irmão que nós temos aqui o trabalho com os moradores de rua às sextas-feiras, que está suspenso porque o trailer está quebrado, em que nós levamos comida, pão, o banho, roupa para as pessoas lá da rodoviária. E certa feita estávamos lá distribuindo esse alimento, uma sexta-feira, e os pães já estavam acabando, quando chegou um dos irmãos necessitados,
se eu não me engano, ele não tinha nem almoçado naquele dia. Olha como dói isso. Você vê uma pessoa que não almoçou, era quase 10 horas da noite. E muitas vezes a gente entregava 2, 3 pães para cada um. Muitos falavam, nossa, eu vou usar esse pão hoje para tomar meu café da manhã. Entregamos esse pão para esse irmão, 2 pães, e veio a lição. Ele disse, eu não quero os 2. Eu quero um só. Mas leva para você comer depois. Não, eu quero um só. Porque esse outro é para o meu irmão que vai chegar aí. Se eu levar os 2, um vai ficar sem. Olha o exemplo de caridade moral, meus irmãos. A material principalmente. A pessoa está na rua, não tem onde dormir, estava sem o almoço, tirou do dela para que fosse entregue para um outro. E parece coisa de Deus, porque chegou o outro. Aquilo ali é um impacto para nós, né? Graças a Deus temos nossa casa, nosso alimento, vamos chegar em casa agora e nos alimentar, já almoçamos hoje. Mas é essa caridade que Jesus nos ensinou. Não basta palavras bonitas, expor que está fazendo a caridade tem que ser desinteressada. Nós não podemos fazer caridade, não devemos fazer a caridade e buscar o aplauso dos homens. Fazer a caridade e, como se diz, né, postar nas redes que está fazendo a caridade. Não, sejamos como esse irmão que, ao invés de receber esses 2 pães, ficou com um apenas, para entregar para o outro. Ele pensou no próximo, que é o que a irmã Rosália fala aqui. Façamos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que não fosse feito. E se fosse nós que estivéssemos na rua? Porque podemos um dia, né? Ou se já tivemos encarnações em que vivemos na rua. O que nós gostaríamos? De receber esse pão. De saber que alguém se preocupou conosco. Essa é a sublimidade da caridade. É isso que a irmã Rosália vem nos trazer. Que essa caridade moral, ela não precisa de qualquer ganho financeiro. É a caridade que qualquer um de nós pode praticar. Não precisamos ter uma condição material diferente, boa. A caridade moral ela pode ser praticada por qualquer um de nós, está no Evangelho. Todos nós podemos praticar. E o mais importante, quem sabe se aquela pessoa que nós estamos ajudando não é um amigo nosso de outra encarnação, um pai, um irmão, uma mãe, um filho. O tanto que o coração fica bom quando você ajuda sinceramente uma pessoa. Porque ali você está cativando e criando laços, amigos, tanto aqui na terra, quanto no plano espiritual. E quando desencarnarmos, seremos recebidos por esses espíritos. Seremos recebidos por espíritos benevolentes. Que a irmã Rosália aqui na mensagem ainda diz isso. Que quando ela desencarnou, um dos irmãos que ela ajudava quando estava encarnada, que estava em uma situação de miserabilidade também, a recebeu no plano espiritual. Ela o encontrou no plano espiritual. Ela relata nessa mensagem. E para surpresa dela, ela que teve que pedir auxílio para ele. Olha que bonito. Lá no plano espiritual, ela que foi buscar o auxílio. Mas aqui ela auxiliou. Porque nós não levamos nada para lá. No momento do nosso desencarne, meus irmãos, o que nós vamos levar para o plano espiritual? As virtudes. Os vícios vai nos atormentar. Então que sejamos caridosos, que busquemos praticar essa caridade sincera, benevolente, essa caridade em que quando você tem um olhar, não é de dó, mas um olhar de amor para o irmão. Não precisa estar nessa situação, mas qualquer que seja a situação, que lembremos o que eu gostaria que fosse feito se eu estivesse no lugar dele. Eu gostaria de receber o pão, eu gostaria de receber um abraço, uma palavra amiga. É assim que nós começamos a compreender a lei de Deus.
a lei de Jesus, o que Jesus veio nos trazer. E é interessante que quando a gente fala de perdão das ofensas, né, que é uma das bases da caridade, nós estamos perdoando, nós somos caridosos, sim, mas não perdoamos as ofensas. Então existe um contrassenso, meus irmãos. O perdão sincero das ofensas é o guia da caridade. E na questão 887 ainda se diz, perdoar inclusive quem? O que é o mais difícil? Os nossos inimigos. Mas os espíritos explicam, perdoar aqui significa ter ternura pelo seu inimigo, significa ter amor ali com ele no momento, sentir bem ao lado de uma pessoa que muitas vezes te ofende, que te deseja o mal. Não é isso. Perdoar os inimigos, perdoar o próximo, as ofensas daqueles que assim o fazem, é esquecer. É o esquecimento dessas ofensas. É orar, fazer prece para aqueles que nos querem mal. E quem são os nossos inimigos? Quem são aqueles que nos odeiam? Muitas vezes nós mesmos somos nossos inimigos. Às vezes nós vivemos em guerra interna dentro de nós. Mas para que tenhamos condições de esquecer essa ofensa, de perdoar aquele que nos ofendeu, nós temos que estar conectados com Deus. Nós temos que orar, pedir ao Pai, me ajude, porque eu sou um ser imperfeito. E esse irmão que está me ofendendo, ele pode estar doente. Nós não estamos muitas vezes doentes da alma. O ofensor, o que agride, é o que está doente. E muitas vezes nós o quê? Devolvemos na mesma medida. Muitas vezes nós retrucamos. Aí começa o duelo, o ódio, a vingança. E não é que para sermos bobos, né? Então eu não vou fazer nada. Não é isso. O que Jesus nos trouxe é pagar o mal, nos mostrou, é que nós o quê? Combatamos o mal com o bem. É isso que o Espiritismo, Kardec vem nos mostrar. Que se eu tentar responder na mesma moeda, se eu buscar ali sair na vantagem, se me ofendeu, eu vou ter que dar o troco do mesmo jeito, da mesma forma. Sim, mas você está criando dívida. Estamos atrasando o nosso progresso. Mas eu não consigo, como que eu vou dormir sabendo que eu fui ofendido? É essa a beleza da doutrina, do ensinamento de Jesus. É ficar silente, é ouvir essa ofensa e pedir ao Pai. Pai, Ele não sabe o que faz, como nós não sabemos, como nós muitas vezes fazemos com os nossos próximos. E aqui eu lembro de uma história, que ela é bem interessante, que diz o seguinte: o senhor estava precisando de algumas pessoas para fazer um trabalho muito importante, mas muito importante. E ele saiu a recrutar essas pessoas. E foi buscar, e não achava, e ninguém queria trabalhar, e ninguém mostrava interesse. Ele pensou, vou colocar uma banda de música, para ver se as pessoas se interessam. E assim o fez. Colocou essa banda de música e foram aglomerando pessoas, 10, 20, 30, 100, 200 pessoas. E todos ali felizes, entre aspas, né? Cantando, aquela felicidade muitas vezes efêmera, apenas material. E depois de algum tempo, quando muitas pessoas ali, dezenas, centenas de pessoas estavam reunidas, esse senhor começou agora a tratar de assuntos relacionados à caridade, aos deveres, a ser verdadeiramente cristão, a auxiliar o próximo, a esquecer as ofensas. Percebam que nesse momento já raliou, né, que a gente fala, já começou a esvaziar.
Porque é aquele tipo de situação em que nós, muitas vezes, desviamos. Ah, não, vou falar de caridade, vou falar disso aqui, eu não quero. E aí ele começou a falar de Jesus, dos ensinamentos, sem qualquer interesse material, nada para retribuição. E aí sim sobraram 10 pessoas. 10. Olha o chamado de Jesus, 10. E mesmo assim, esse homem que tinha uma fé muito grande, levantou as mãos para o céu e agradeceu a Deus. Agradeceu sinceramente ao Pai e disse: Pai, obrigado por me confiaste esses 10 filhos seus para me ajudar nessa obra, que eu tanto procuro fazer. E aí, meus irmãos, aqueles moralistas, ou muitas vezes falsos moralistas, que estavam acompanhando tudo ali de perto e sempre torcendo para dar errado, chegou para esse irmão e disse: ó, como você é tolo, como você é bobo. Você tinha quase 1000 pessoas aqui para trabalhar com você. E agora sobraram apenas 10. E você está agradecendo a Deus por isso? Mas que bobeira é essa? Você deveria agradecer se tivessem todos aqui do início para te ajudar. Aí ele: meu irmão, você não sabe de nada. Eu estou agradecendo a Deus porque cada um dos que ficaram aqui vale por 1000 dos que se foram. Cada um desses aqui vale muito mais do que aqueles que não se interessaram pelas palavras e pelo convite à prática do bem. Então essa historinha ela serve para nos mostrar o caminho que nós estamos seguindo. Nós estamos praticando essa caridade. Nós estamos querendo, pelo menos, compreender que a caridade moral, essa benevolência, essa indulgência para com todos, ou nós ainda estamos arraigados nesse ter, nesse querer possuir mais, nessa competição. Porque a caridade, meus irmãos, quando ela é praticada, nós estamos desenvolvendo um bem espiritual. Nós começamos a entender que os bens espirituais devem estar acima dos bens materiais. Não existe dúvida quanto a isso, principalmente aqui na casa espírita, no Evangelho. Que nós precisamos da matéria, dependemos da matéria para sobreviver, mas o que nos traz dores, o que nos traz decepções, vingança, ódio, é quando nós colocamos os bens materiais acima dos bens espirituais. É isso que traz dor para a gente. Não só a dor física, mas aquela dor moral. Aquela angústia de muitas vezes ver um irmão se dando bem, de ver um irmão muitas vezes falando: nossa, eu consegui isso, e nós por dentro o quê? Nossa, não acredito que ele conseguiu isso. Ah, tomara que não dê certo. É essa angústia que nós devemos extirpar dos nossos corações. Ser caridoso é isso. É pensar que a felicidade do próximo, que uma vitória do próximo também é a nossa. Por quê? Porque somos todos irmãos, que é como ela até finaliza a mensagem. Lembrem-se, todos, Jesus disse, ela fala, todos somos irmãos. O que nós vemos hoje? Guerra. E que lado que você está da guerra? Fizeram uma enquete esses dias na internet. Quem está do lado A e quem está do lado B? Meu Deus. Nós somos cristãos, espíritas. Nós somos irmãos. Nós não devemos desejar o mal de ninguém. Se A ou B está errado, façamos oração para que acabe. Quanta dor, quanta angústia. E usar isso muitas vezes para saber que lado nós estamos do lado da paz. É isso que Jesus nos ensinou. Nós estamos do lado da paz.
Nós não podemos, especialmente uma casa espírita, lendo o Evangelho, atacar quem quer que seja. Não, eu acho que o lado A está certo. Não. Deus ama a todos indistintamente. Só que muitas vezes nós não amamos a Deus como Jesus nos mostrou. Nós amamos a Deus muitas vezes por conveniência, né? Quando estamos em uma situação de perigo. Nós devemos amar a Deus todos os dias, todas as horas. Lembrar que um irmão em sofrimento precisa da nossa oração, porque sofremos também. Nós também temos nossos sofrimentos, nossas decepções, as nossas angústias. Muitas vezes nós viemos para a casa espírita por isso. É uma dor que nos traz aqui. E como nós somos acolhidos aqui? Com muito amor, com muita benevolência. O ódio não entra, né? Apesar de muitas vezes chegarmos aqui de uma forma odiosa, dependendo do dia que a gente teve, mas isso aqui é um ponto de luz na terra. É o amor em ação. E Jesus disse: ninguém chega ao Pai, olha que caridade, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. E nós matamos Jesus, desencarnando o corpo, né? Mas mesmo assim os ensinamentos dele até hoje nos trazem essa reflexão. Essa reflexão que nos servem para entender a verdadeira caridade, a caridade moral, ou como tem na Revista Espírita, a caridade benevolente. Silenciar diante dessas ofensas, silenciar diante da violência. E buscarmos sempre, meus irmãos, ter como norte esse guia, ter como objetivo nosso esse guia que é a caridade moral. Porque sem ela, com certeza, nós ainda vamos cativar muitas dívidas, muitos sofrimentos. E no momento da nossa desencarnação, aquilo que nós estamos plantando aqui, né, nós vamos colher. E se eu planto ódio, se eu planto dor, eu não posso querer colher amor. Se eu planto vingança, maledicência, eu não posso exigir de Deus que eu seja recebido com flores, com luz. Então só depende de nós, é a lei de causa e efeito. Quanto mais praticarmos essa caridade, quanto mais estivermos conectados com Deus, mais estaremos aptos a, quando regressarmos ao plano espiritual, regressarmos com essa virtude já desenvolvida. Porque sem essas duas máximas, amar ao próximo como a nós mesmos, e fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, com essas duas premissas sendo realmente desenvolvida por nós, nós estamos sim caminhando para um dia encontrar o nosso Pai. Porque Deus ama a todos, indistintamente. Deus não ama um filho mais que o outro. Deus não ama os frequentadores do semeador mais que os frequentadores de outra comunidade, de outra igreja, de outro centro. Não, não. Deus ama todos. É um Pai de bondade, de misericórdia e principalmente de justiça. É a causa primária de todas as coisas. E não existe outro caminho, né? Tem um caminho para chegar a Deus? Tem. Qual que é o primeiro? É esse, é o da caridade. Então que possamos refletir sobre essa mensagem da irmã Rosália, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita alegria, especialmente de prática do bem e da caridade. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa tarde, meus irmãos. Chegando ao fim dos nossos estudos, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que participaram da inauguração do nosso espaço Semeando Arte.
agradecer a todas as trabalhadoras da casa. Ontem foi uma manhã abençoada, foi muito lindo. E o nosso bazar de Natal continua. Quem quiser dar uma passadinha aqui do lado, nós vamos ficar abertos por mais meia hora, né, Fran? Então, quem não veio, quiser conhecer, tá lindo. E nós vamos, então, agradecendo a Carla, ao Fred, pelos estudos, nos preparando para o tratamento espiritual através do passe, rogar a magnetização das águas, com a oração, como nos foi ensinado. Vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e vamos deixar que a nossa alma fale com o Cristo Jesus, fale com Deus, com os benfeitores, que possamos unir os nossos melhores sentimentos e agradecermos, também rogarmos pelo nosso planeta Terra, pelos nossos irmãos em guerra, por todos os irmãos que sofrem nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, mas também por todos que sofrem nas prisões interiores, nos lares. Auxilia cada dor, seca cada lágrima, Senhor, fazendo de nós instrumentos teus. E assim, vamos orar a oração que nos ensinastes, doando de nós pensamentos, sentimentos, mas também reafirmando o nosso desejo de servirmos a Ti. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.